juíza titular de Duque de Caxias. Não sei se tem alguém aqui de Duque de Caxias. Cumprimento, porque foi ali o início de toda uma trajetória no combate à violência contra a mulher, quando não havia juizado especializado, haviam apenas os GCRIMs, que eram juizados especiais criminais, e ali foi o primeiro embriãozinho, digamos assim, do início da Lei Maria da Penha. Isso ali pelos anos 2000, 2001, quando eu assumo aquela titularidade, fico ali por 5 anos até ser removida aqui para o centro, quando então foi instalado o primeiro juizado de violência doméstica, do qual eu sou titular até hoje. Então é uma luta e eu não consigo deixar, já abriram inclusive outras varas, digamos assim, um pouco mais tranquilas, e eu realmente vou ficando ali porque eu acho que a gente tem que fazer o melhor, e ali eu posso fazer o que eu acho que é melhor no momento. Então, falando, todo mundo aqui já deve ter falado, as colegas falaram, as colegas da Associação Brasileira de Mulheres das Carreiras Jurídicas, a quem eu cumprimento também, que está aqui. Falar de Marielle é importante nessa data. Eu estive com Marielle na Câmara dos Vereadores, naquele prêmio Chiquinha Gonzaga do ano passado, não desse, quando eu tive, enfim, a honra de receber, e ali eu conheci Marielle, né? Estava ao lado de Jaqueline de Jesus e cumprimentando todas as mulheres trans na pessoa da minha querida ali, Cátila, levanta, Cátila, que está aqui presente. Estava lá também nessa oportunidade, Ivone Caetano, minha querida colega, que está aqui presente, também estava nessa oportunidade, e eu me surpreendi com tamanha força e garra que Marielle tinha. E aí eu separei algumas fotos de ontem que, assim, para mim foram muito emblemáticas, que é a luta aí pela desigualdade de gênero. Ela trabalhava a questão de raça, ela trabalhava pelo empoderamento feminino em todas as frentes, tendo também as mulheres trans, onde ela era uma defensora desse segmento que é tão marginalizado, que sofre tanta discriminação. Então eu fiquei muito triste realmente com essa perda, e essa perda ela é irreparável. E hoje tem um artigo, não tem como eu entrar nesse tema da violência contra a mulher sem falar dela, assim, aí eu acho que a gente está ganhando tempo e não perdendo tempo. Tem um artigo hoje da Flávia de Oliveira no Globo, que fala múltiplos assassinatos. Boa tarde, Cristiane Lamarão, nossa subsecretária de Políticas para as Mulheres aqui do Governo do Estado. E a Flávia, eu não vou ler todo porque a gente não vai ter tempo, mas assim, ela diz o seguinte: a execução de uma parlamentar no exercício do mandato é um atentado à democracia. Gente, é algo muito complicado que aconteceu, porque ela é uma mulher, ela era uma mulher, e mais que tudo uma mulher negra, e mais que mulher negra, ela também era uma mulher que tinha a questão do LGBT, porque ela era uma pessoa assumidamente lésbica, e ela defendia essa causa com muita galhardia, ela defendia. Então tem uma coisa muito complicada, e essa morte da Marielle, ela não é um homicídio, ela pode ser considerada dentro dos estudos um feminicídio, pode ser considerado um feminicídio até político, porque quiseram calar uma voz, uma ativista dos direitos humanos, e nós estamos começando a perder mulheres ativistas dos direitos humanos. Aconteceu isso com a Patrícia, que vocês lembram, a juíza de São Gonçalo, que morreu em contextos muito semelhantes de execução. Então nós não podemos deixar hoje de pontuar isso. E falando de Marielle, eu não posso deixar de falar do avanço das mulheres e a conquista que nós tivemos. Essa conquista do avanço das mulheres, ela não é de agora, ela já tem uma luta internacional de direitos humanos, de empoderamento feminino no campo internacional. Quando acontece a morte de Marielle, morrem várias mulheres juntas. As vozes, elas querem ser caladas, e isso internacionalmente, além de ser péssimo para o Brasil pode sofrer uma violação, pode sofrer uma conduta, uma condenação e uma denúncia internacional por violação aos direitos humanos, sobretudo, mas os direitos humanos das mulheres especificamente. E aí eu trago essa declaração de Pequim, que é importante a gente lembrar aqui: o avanço das mulheres e a conquista da igualdade entre mulheres e homens
são uma questão de direitos humanos e uma condição para a justiça social, que era o que Marielle fazia. Não devem, portanto, ser encarados isoladamente como um problema feminino individual. Quando morre Marielle, não morre uma mulher individualmente, morre uma infinidade de mulheres junto com ela. Então, que a morte dela sirva de um alerta e que a gente dê um basta nessa violência, especificamente no que se refere aqui à violência contra as mulheres. E aí, como eu não vou ter tempo, eu vou passar o histórico, mas o histórico da violência contra a mulher e do combate à violência contra a mulher, ela é muito importante para nós entendermos o que acontece hoje no Brasil. No Rio de Janeiro, especificamente, um Rio de Janeiro extremamente violento e, especificamente, a violência contra a mulher. Nós somos o 5º país em feminicídio, isso não é um dado de 2012 para cá, para nos alertarmos. Isso aí é muito antigo. E falar desse histórico é importante, mas aí eu acho que o histórico, a gente até consegue isso através dos livros de história, porém não livros de história dos nossos filhos e filhas de escola, porque vocês não vão encontrar a luta das mulheres nos livros de história dos seus filhos e suas filhas das escolas. Vocês só vão encontrar essa história das mulheres nos livros das historiadoras mulheres. Para vocês verem como esse fenômeno é tão invisibilizado que até na história a gente não consegue fazer valer, e ali está inserida a nossa história. E essa história é muito antiga, a história do feminismo e a história da luta das mulheres é muito antiga. E o Brasil, ele começa aí a falar um pouco mais sobre violência contra a mulher a partir da década de 70. Mas é importante a gente remontar a 1932. Gente, 1932 é logo ali. Tá? Foi quando nós mulheres, votar. Na verdade, só obrigatoriamente em 46, tá? Não éramos obrigadas a votar. A gente só passa a ter o voto obrigatório em 46. Então, para vocês verem como a situação é muito complicada. Anos 70, e aí eu já pulo para anos 70 porque é o tema da violência contra a mulher, começam a surgir os assassinatos de mulheres em contexto de violência doméstica. Várias aqui são contemporâneas minhas. Então, ali na década de 70, quando eu nasço nos anos 70, no ano de 76 morre uma mulher, que é a Ângela Diniz, e Cláudia Lecim morre um ano depois, ou seja, eu tinha 6 e 7 anos. Ali começa-se a falar o tema e um slogan aparece através da luta dos movimentos de mulheres: quem ama, não mata. Por quê? Porque ele teria matado, Doc Street dizia ele que matava por amor, né? Então, quem ama não mata é justamente para combater esse slogan de que ele teria matado por amor, e por isso muitos crimes contra as mulheres é considerado, de forma equivocada, na minha modesta opinião, de crime passional. Não se fala que um feminicídio ocorreu por paixão, porque não se mata por paixão, se mata por ódio, por menosprezo, fruto da discriminação. Então, quando vocês veem uma notícia no jornal, matou por amor ou foi crime passional, na mesma hora, o que se pretende, na verdade, é a desqualificação da gravidade daquele crime e vão imputar à mulher alguma culpa pelo aquele crime que ela, em tese, sofreu, tá? Então, é muito importante a gente dizer crime passional não, crime de ódio sim, tá? O que aconteceu com a Marielle ontem foi um crime de ódio. Primeira característica de que isso seria um feminicídio. Então, o movimento hippie iniciou feminicídio não íntimo. Vou tentar resumir isso. Feminicídio não íntimo é o feminicídio praticado fruto de ódio, desprezo, discriminação por pessoas que não a conheciam, que não tinham relação afetiva. Tá? Então, essas características todas estão no artigo 121, parágrafo 6º, inciso 2 do atual Código Penal, alteração da Lei do Feminicídio de 2015. Então, a gente já tem aí os anos 70, vou correr para os anos 80, quando então o feminismo aí se organiza, movimento hippie, criação das primeiras delegacias de atendimento à mulher, primeiro equipamento de proteção no campo do sistema de justiça importante para as mulheres, fruto da luta de quem?
dos movimentos feministas de mulheres, tá? Então tudo que nós temos hoje são graças a essas mulheres.